vamos lá. Bom dia a todos. Esta audiência pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre a matéria constante da pauta convite sobre o projeto de lei 9.857, senhor prefeito municipal, que fixa critérios para execução e manutenção de calçadas e revoga dispositivos da lei 3705 de 91. Eu pediria para o Sinésio para que viesse compor a mesa aqui com a gente. De início, terá a palavra o Sinésio, né, que vai apresentar o projeto. Em seguida, os senhores vereadores e depois os cidadãos interessados. E as pessoas que queiram fazer uso da palavra, a favor, fazer a inscrição com o Gabriel, tá ok? Sinésio, então, pode fazer a apresentação do projeto para que os senhores vereadores e o público presente entendam melhor a intenção do senhor prefeito com essa matéria. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma apresentação bastante breve, porque é uma lei relativamente simples e que procura apenas organizar um pouco essa questão de calçada. Já existe, evidentemente, uma legislação que trata da calçada, que trata da execução de calçadas. E, durante muito tempo, a Prefeitura procurou desenvolver propostas de padronização de calçadas, para que as calçadas seguissem um determinado projeto padronizado e deixasse de existir os problemas que nós enfrentamos em algumas ruas da cidade. E o fato é que a questão da padronização não funciona, porque existem situações diferentes e um mesmo projeto não se adapta a todas elas. O que esta proposta, esse projeto de lei, faz de novidade em relação às outras normas de calçada é justamente estabelecer essa distinção entre as calçadas que têm condições de seguir um padrão e aquelas que não têm. E para aquelas que não têm, a lei abre a perspectiva da elaboração de um projeto específico para cada calçada, para cada situação. Essa é a diferença básica entre esta norma e as outras normas que já existem e já existiram sobre calçadas. É evidente que a norma, a lei em si, não resolve os problemas das calçadas, ela apenas sinaliza com uma diretriz. A solução do problema de calçada exige investimentos, exige obras, exige serviços, exige a ação do poder público e também a ação de particulares, enfim, exige envolvimento de toda a sociedade e a Prefeitura tem ciência disso. O que se pretende nesse momento é apenas melhorar o instrumento do que dispõe a administração pública para fazer a gestão desse tema. Eu acho que não vale a pena entrar no detalhe da lei, eu fico à disposição para esclarecer dúvidas que existirem acerca do projeto. Muito bem, Sinésio. Eu queria citar aqui a presença dos vereadores, Marilena Negro, o vereador Gerson Sartori, vereador Val, o vereador Julião, o Doca e o vereador Cachan. E deixo a palavra aberta aí para os senhores vereadores
e se quiserem dar algum encaminhamento também, para a gente acatar aí algum tipo de encaminhamento, ok? Bom dia, senhor Sinésio. Também, meu nome, eu agradeço a presença de representante da Prefeitura, porque é um projeto que cria muita expectativa na sociedade, e no primeiro momento de apoio, porque todo mundo quer ver as calçadas, os passeios acessíveis. Por outro lado, também nos preocupa a forma como vai ser realizado. Então, acho que o motivo maior é saber qual é o plano da Prefeitura para iniciar. Que no primeiro momento, quando estivemos em algumas oportunidades com o secretário Walter da Costa e Silva, ele tinha isso como ideal. Olha, nós temos que ter um projeto, um plano comunitário para calçadas, né? E se a gente fizer uma analogia com a questão do asfalto, seria interessante que fosse um plano comunitário se a cidade estivesse começando junto, né? Agora, cada cidade, cada bairro tem as suas características, né? E as suas ruas, suas características. E aí chama atenção, dentro das diretrizes colocadas, os projetos especiais, né? Então, no meu conceito, eu queria saber qual é o plano que existe da Prefeitura para iniciar isso, começar por onde, como vai ser realizado, como vão ser enfrentadas as situações especiais, que acho que, não sei se vai ser exceção ou regra na nossa cidade, né? Tem muita situação especial, e a gente trouxe até alguns, tem o vereador Val trouxe, o Gerson, algumas situações que nos preocupam, enquanto até para o munícipe ter esclarecimento do que vai lhe afetar, né, no fato aí da ação da Prefeitura. Então, no primeiro momento, qual é o plano da Prefeitura para isso? Bom, eu primeiro fazer um esclarecimento, que é uma preocupação que a vereadora manifestou e que nós também temos, com a expectativa gerada com o projeto. Essa preocupação, ela procede, e, de fato, o projeto não resolve o problema. Não é porque vai aprovar a lei e pronto, amanhã todos os problemas de calçada estarão resolvidos. Não é isso, e nós não queremos gerar essa expectativa, pelo contrário, queremos que todos tenham consciência de que a solução depende de muito trabalho, muito empenho, requer inclusive investimento, né? E nós temos ciência disso. A questão do plano, o que a lei faz? Primeiro, ela estabelece um conjunto de regras para a execução de calçadas, que são regras óbvias. A calçada tem que acompanhar o leito da via pública. Se a rua tem uma declividade X, de 2%, 3%, a rua tem uma inclinação, a calçada tem que ter a mesma inclinação da rua. Não é possível que a rua tenha uma inclinação e a calçada tenha uma inclinação diferente. Quando isso acontece, da rua ter uma inclinação e a calçada, por algum motivo, em um trecho, ter uma inclinação diferente, gera um desnível entre a rua e a calçada. E esse desnível acaba sendo vencido ou por degraus ou por uma rampa mais acentuada. Bom, quais são os imóveis que têm condição de atender à regra? Quer dizer, quais são os imóveis que têm condição de ter a calçada acompanhando a rua? A princípio, todos os imóveis teriam condições. Mas não é verdade. Hoje nós podemos dizer, todos os imóveis vazios, todos os imóveis que não estão ocupados por edificações, todos os imóveis que vierem a ser ocupados por casas a partir de agora, têm condição de fazer a calçada de acordo com a lei. Basta com que eles não criem, né, como aconteceu no passado, do sujeito fazer uma garagem, fazer a soleira da sua porta, da sala, da entrada na sua casa, ele faz a garagem, por exemplo, numa rua inclinada, o piso da garagem é horizontal. E ele faz o piso da garagem extremamente próximo do alinhamento. Aí, como é que eu concordo um piso horizontal com uma superfície inclinada? Eu dou uma torcida na calçada, quer dizer, eu faço esse ajuste na calçada. Esse ajuste não pode ser feito na calçada, tem que ser feito dentro do imóvel dele. Ele tem que afastar a garagem dele mais para o fundo, e vai torcer o quintal dele, vai fazer o ajuste no quintal dele. A calçada vai acompanhar a rua.
Então, isso é possível em todos os imóveis novos, e esse é o primeiro objetivo da lei. Todo imóvel novo vai constar da planta, e o habite-se, né, no momento de concessão do habite-se da edificação, esse item deverá ser verificado, e se a calçada estiver em desacordo com essas regras que estão na lei, o habite-se não pode ser concedido até que o imóvel seja adequado, a calçada seja adequada. Agora, existem as calçadas dos imóveis que já estão construídos. Então, já existe lá a garagem, já existe o acesso, em alguns casos, até garagem de prédio, né? Se for adotada a regra geral, você inviabiliza o acesso ao edifício, inviabiliza o acesso à garagem, inviabiliza o acesso ao estabelecimento comercial. Aí não pode. Então, aí como é que faz? Tem jeito de escrever uma regra que vale para todos os casos? Não tem. Então, o que a lei fala? Nesses casos de imóveis já edificados, e que estão com frente para ruas com bastante inclinação, porque aquelas ruas que têm pouca inclinação, também é possível atender a regra geral. Então, os casos de imóveis já edificados, com frente para ruas com bastante inclinação, onde não seja possível atender às regras gerais, o interessado, ao ser notificado para adequar a calçada, deve fazer um projeto para o seu caso. E ele vai justificar esse projeto dizendo que ele não consegue atender às normas gerais. Esse projeto vai ser avaliado pela prefeitura. Se a argumentação dele for procedente, quer dizer, se de fato ele não conseguir atender às normas gerais, a prefeitura vai verificar se aquela solução que ele apresentou é a melhor possível e vai autorizá-lo, nesse caso, a fazer a calçada de acordo com o projeto que ele elaborou. Então, esse é o segundo grupo de calçada. E, finalmente, existe o grupo que a lei chama de grupo especial, que são as calçadas das ruas mais estreitas da cidade, e são as calçadas mais estreitas dessas ruas. São calçadas que, às vezes, não passam de 30 centímetros, 40 centímetros de largura, e ainda tem um poste, tem placa de sinalização, enfim. Essas calçadas, a intervenção que se faz necessária não é apenas a intervenção de reparar a superfície, eliminar buraco ou trocar o revestimento. É uma intervenção de ampliação do espaço da calçada, que pode acontecer de duas maneiras, ou com desapropriação, alargando a rua, né, ou com diminuição do leito carroçável, mudando a posição da guia para aumentar a calçada e diminuir o espaço destinado a veículos. Ou com as duas coisas, às vezes fazendo a diminuição do leito carroçável e às vezes fazendo o alargamento por desapropriação e às vezes fazendo as duas coisas juntas. Então, são ruas cuja adequação depende de investimentos muito superiores àquele necessário só para reparar a superfície do pavimento. Essas são as calçadas enquadradas no grupo especial, que ao trocar uma guia de posição, a calçada existente vai ser destruída. É inevitável que ela seja destruída. Ao remover um poste, ao fazer uma desapropriação para largar, a calçada existente vai ser destruída. Então, compete ao poder público refazer. Então, essas são as calçadas que estão no grupo especial. São ruas centrais, são calçadas que, diferente do bairro, no bairro, o proprietário, que não é proprietário da calçada, mas que tem a responsabilidade de fazer a calçada, ele se sente mais ou menos dono da calçada, ele coloca a cadeira para conversar com o vizinho na calçada, enfim, é um espaço que ele aproveita. No centro da cidade, a cidade inteira passa na calçada, e o conforto, o desconforto da calçada afeta uma população muito maior. Então, essas são as calçadas desse grupo especial. Com relação ao plano, no grupo especial, a prefeitura escolheu duas ruas para começar a trabalhar, que é a rua Barão do Triunfo e a rua Coronel Leme da Fonseca, entre o terminal da Praça da Bandeira e a Rua do Rosário. São as duas ruas que têm o maior fluxo de pedestres, de pessoas que chegam nos ônibus do terminal da Praça da Bandeira e sobem para o centro da cidade. Ruas com calçadas extremamente estreitas, as pessoas circulam no leito carroçável, no meio dos automóveis, na verdade, naquela região. Então, essas duas ruas foram escolhidas. Ali haverá
algumas desapropriações, estão previstas algumas desapropriações, nas esquinas, sobretudo nas esquinas, para facilitar o tráfego de veículos, ônibus que tem que fazer a conversão e não tem espaço suficiente, então essa conversão demora e isso faz com que gere engarrafamento, enfim, problemas para o trânsito. Vai haver uma pequena redução do leito carroçável, porque quando o leito carroçável da rua tem a largura que comporta 1,5 veículo, não adianta nada. Se ele tivesse uma largura que comportasse 1 veículo, a capacidade de tráfego seria a mesma. Aquele meio veículo não está ajudando a ampliar a capacidade de tráfego, mas ele pode ajudar a ampliar o conforto da calçada. Então, essas ruas terão o leito carroçável ajustados para um múltiplo do número de veículos, né, do número de faixas, e serão executados pela Prefeitura nesses 2 trechos. Outros trechos, a partir da zona central, poderão ser definidos pela Prefeitura no decorrer do tempo, quer dizer, ao longo do tempo. Isso não é um projeto, um programa que vai ter um prazo determinado. Ele certamente deve se estender por um grande número de anos aí, até que todas as calçadas estejam suficientemente adaptadas. Na zona central, a principal dificuldade é a desapropriação. Qualquer desapropriação, por menor que seja, traz um transtorno enorme para o comerciante. Não é o valor da desapropriação do imóvel, do metro quadrado do terreno, que é importante, é o transtorno para o comerciante e a dificuldade para se chegar num acordo em relação a essa ação de desapropriar, demolir e ampliar a largura da rua. E não se chegando num acordo, tem o problema da justiça, que também é demorado, etc. Então, nós estamos com 6... Me permite só mais um adendo em cima dessa questão de desapropriação e até da derrubada do imóvel. Você ainda tem a questão dos 300 metros de preservação do patrimônio. Isso. Você ainda tem mais um problema com o Condefat aí, com o IFAM, com todos esses institutos, né, Sinésio? E aí, em alguns casos, sim. Em alguns casos de imóveis antigos, tem essa preocupação também. Então, esse é o plano em relação ao grupo especial. Em relação às outras calçadas, né? As outras calçadas. Nos imóveis vazios, nos imóveis novos, quando alguém vai construir, espera-se que a calçada seja feita de acordo com a norma. Nas outras calçadas que existem na cidade, que precisam ser adaptadas, a legislação em vigor hoje já permitiria que a Prefeitura notificasse todo mundo, e multasse, e punisse, etc. Só que não adianta. Não adianta tomar uma medida que está além da sua capacidade de monitorar e de gerenciar, e que está além da capacidade da população responder. Não adianta chegar num bairro que está com problema, onde a população está vivendo com outros tipos de problemas, e notificá-los a fazer a calçada, se hoje a calçada é a prioridade última deles, eles têm outras prioridades. Então, essa sensibilidade o poder público tem que ter. Qual é o plano previsto? Não existe um programa estabelecido, existe uma estratégia. Vamos escolher ruas que tenham um retorno mais rápido em termos de mostrar o conforto oferecido ao pedestre, até para que esse retorno sirva de estímulo para que outras ruas sejam depois sigam o mesmo caminho, né? Sejam depois abordadas, tá certo? E ruas que também tenham mais transparência, tenham mais visibilidade, quer dizer, a ação feita pelos proprietários no sentido de adequar as suas calçadas, tenham visibilidade, deem um retorno e sirvam de estímulo às outras pessoas. E essas ruas, em lotes, serão notificadas pela Prefeitura, com prazo para que as pessoas tomem as providências no sentido de adequar, e serão monitoradas pela Prefeitura. A Prefeitura vai notificar e vai monitorar, sempre procurando manter aquele conjunto de imóveis que foram objeto de uma notificação sob controle. Uma vez vencido um primeiro lote, parte-se então para um segundo lote e assim sucessivamente. A ideia é que, de uma forma geral, isso parta do centro em relação à periferia e não o contrário. Esse é o plano. Eu queria convidar para compor a mesa o engenheiro Carlos Alberto de Moraes, representando a Secretaria de Serviços Públicos, e deve ter algumas perguntas para ele também, né? Então, a gente agradece a presença do engenheiro e pede para ele que ele venha compor a mesa.
O vereador Gerson tem alguma pergunta, vereador? Eu acredito que a Marilena está aqui com as fotos, até para a gente poder discutir em cima disso, mas até essa perspectiva aí que me assusta. Eu sei que é delicado, mas a gente tem que deixar muito claro que, pelo que eu estou vendo, é muito difícil, é um processo lento que a gente vai ter que ver como que faz e como discute e como vai avançar na discussão com a própria comunidade. Que a gente vê, eu tenho aqui nas fotos, que vai estar aí depois, obras que não são tão antigas na cidade e que já tem o problema, como o Max Shopping, a própria Ferroviários, isso mais aqui no centro. Na hora que chegar nos bairros, na periferia, vai complicar ainda mais. Então eu fico um pouco assustado como que a gente vai fazer essa discussão e essa conversa com a comunidade, porque isso vai acontecer muito aqui na Câmara, com os vereadores, vai acontecer muito lá nos serviços públicos e no planejamento, com certeza. Então a gente vai ter que estudar, acho que aprofundar ainda mais. Lógico, ninguém é contra o projeto, pelo contrário, somos a favor, e acho que todos vamos ter que somar esforços aí para ver como a gente faz o planejamento disso, porque senão vai muito tempo, pelo que eu estou vendo. Mas eu gostaria de ver aí as fotos, até para ver um pouco, para ficar mais claro para cada um de nós, acho que ajuda, para discutir. Não sei se o presidente concorda com os vereadores. Vou abrir a palavra para o vereador Julião, que ele já havia pedido, daí a gente passa aí as fotos, que até ilustra melhor, a gente cria novas perguntas também. Então, com a palavra, vereador Julião. Não, eu agradeço, presidente, e acho que é importante a visualização do que foi preparado aí pelo bancada do Partido dos Trabalhadores. Mas eu queria dar os parabéns às secretarias envolvidas e ao Poder Executivo, tendo em vista que essa questão da padronização das calçadas é um assunto que eu venho trabalhando desde pelo menos 2006. Tanto que tenho aqui em minhas mãos 2 ofícios encaminhados, um ao senhor prefeito e ao outro ao engenheiro Walter da Costa e Silva, aonde eu pedia estudos e providências para a padronização das calçadas do município e pedia o estudo da possibilidade de ser executado através até do que já foi colocado aqui pela vereadora Marilena, de um plano comunitário de calçadas que fosse amplamente financiado, porque nós sabemos as dificuldades que a gente encontra na relação custo para que as calçadas se efetivem. E tinha um requerimento também, senhor presidente, ao plenário, requerimento de número 467, de março de 2006, aprovado por esta casa, aonde eu perguntava ao Executivo se existiam estudos técnicos globais ou setoriais visando a padronização das calçadas e, na hipótese afirmativa, se contempla a adoção de um plano comunitário amplamente financiado. E a resposta veio que os estudos já se encontravam concluídos, estando em análise a possibilidade do financiamento, o que deixava a gente satisfeito. A gente viu que, mesmo demorando ainda um ano e pouquinho, aí, quase um ano e meio, vamos considerar assim, mas não importa, até porque a gente entende as dificuldades relatadas aqui pelo engenheiro Sinésio, até porque a cidade de Jundiaí é uma cidade com 350 anos e nós sabemos que hoje o nosso trânsito, que tanto é bombardeado de todos os lados, em virtude de termos ruas que mal cabem, né, um veículo, ou assim, muito mal ajustado, 2 veículos, e nós temos que ter espaços para estacionamento, espaço para o pedestre, e a gente tem que dar prioridade, hoje em dia, realmente, aqui o pedestre tem uma possibilidade de não ser atropelado. Então, acho que é importante e fico feliz que existam estudos nesse sentido. E o que me causa, assim, uma certa preocupação, engenheiro Sinésio,
quando o senhor fala de que os novos empreendimentos só receberão o habite se estiverem em acordo com a lei, isso é muito bom. E a gente espera que a Prefeitura tenha condições de fiscalização, porque senão vai acontecer o que já aconteceu algumas vezes e que seremos obrigados, e eu serei um dos votos favoráveis nesta casa, para que a gente tenha de novo a possibilidade de regularização de imóveis irregulares no nosso município, em desacordo com a legislação, por falta de fiscalização por parte do poder público. Tramita nesta casa, de autoria do vereador Tico e do vereador Val, um projeto que vai permitir a regularização de imóveis, e eu tenho certeza que, assim como eu, todos os vereadores têm sido procurados por um grande número de munícipes no sentido de tentar a regularização do seu imóvel. E a calçada, a partir do momento em que votarmos essa lei, passará a ser mais um ponto a ser fiscalizado. Se nós não conseguimos fiscalizar a casa inteira, como é que nós vamos fiscalizar a calçada? E é importante, porque existem algumas ruas onde o obstáculo é intransponível, não para as pessoas que têm alguma deficiência, que são os cadeirantes, mas para quem não tem nenhum defeito físico, porque existem desníveis de mais de 1 metro, e que se uma pessoa à noite estiver caminhando por ali, corre um sério risco de um acidente muito grave. Então, acho que é importante que a gente tenha esse plano colocado, essa lei votada, e que a gente comece a trabalhar na regularização. Mas seria importante que a Prefeitura também fizesse, dentro, óbvio, dos limites, um levantamento desses pontos críticos, que acredito que vai ser mostrado alguns desses pontos críticos aqui, e que, se fosse feito gestões junto a órgãos públicos estaduais, federais, né, dentro do próprio município e no contribuinte, para que a gente pudesse ter, pelo menos, uma solução num prazo de tempo um pouco menor do que o colocado por Vossa Senhoria, que a gente entende todas as dificuldades, mas é premente também alguns aspectos que a gente tem encontrado na nossa cidade, alguns desníveis extremamente perigosos, engenheiro Sinésio. Muito obrigado, senhor presidente. Vou abrir a palavra para o vereador Val, mas ao encontro do que o vereador Julião falou, eu também tenho dúvidas quanto à fiscalização, se fica a cargo da Secretaria de Serviços Públicos ou se fica a cargo da Secretaria de Obras quando vai fiscalizar o imóvel que está sendo construído, né? Então, é uma dúvida minha também, vereador Júlio. E uma outra questão, a própria Prefeitura também, às vezes, faz uma avenida e não constrói a calçada. A exemplo disso, é uma avenida antiga, até tem alguns anos já, a União dos Ferroviários. O Chiquinho Palma, ele caminha todos os dias por ali, vereador Gerson, e reclama todos os dias também da calçada. Agora, é um tema complicado mesmo, é um tema que carece bastante discussão mesmo. Então, o vereador Val gostaria de falar. Obrigado, senhor presidente. Eu até trouxe hoje umas fotos, passei para a vereadora Marilena, acerca das calçadas que são prejudicadas pelas árvores. Já discutimos bastante. A minha visão é impossível regularizar a calçada, já que a razão de estar uma calçada uniforme, por igual, não só o desnível, é para dar o acesso mais livre ao pedestre, né, confortável. Ontem eu estive na rua Eloy Chaves e fotografei ali algumas árvores. É um absurdo que as árvores fazem, elas levantam metros e metros das lajes do passeio. E depois eu estive em outras ruas também, na Ponte São João, a assessoria teve lá também, a rua Joaquim Nabuco, ali a Avenida Paz Lemes, tem 22 árvores na Avenida Paz Lemes, pior ainda do que esta que eu fotografei ontem, e sendo que 2 árvores impedem totalmente
a passagem, conforme já disse aqui, apenas então somente o Julião, que a pessoa não consegue passar, mas é cadeirante, uma pessoa comum, porque a árvore já tomou todo o passeio, né? Então eu vejo como é impossível regularizar as calçadas sem resolvermos os problemas da substituição das árvores. Inclusive, senhor presidente, quando eu estava fotografando a árvore ali na rua Eloy Chaves, vinha vindo um carro, eu não sei se é um Palio verde ou um Gol verde, que a árvore, por ser muito velha, caiu um galho muito grande no capô do carro, ele passou por cima, quase gera um acidente ali, porque ali o tráfego é grande, né? Então, é um problema gravíssimo da população de árvore. Eu reitero que este vereador é a favor de quanto mais arborizada a cidade, melhor, mas que haja uma substituição com planejamento, contribuindo, inclusive, para o passeio. Obrigado, senhor presidente. Antes de passar a palavra ao vereador Roberto, só queria citar que a vereadora Ana Tonelli justificou sua ausência. A vereadora Ana Tonelli teve uma fratura no seu pé, né? Então a gente registra aqui a ausência da vereadora Ana Tonelli. Vereador Roberto. Senhor presidente, secretário, todos que estão aqui à mesa, eu queria fazer até uma reclamação, né? Foi ano passado, eu recebi um e-mail lá na Hortolândia de caminhões que estavam sendo estacionados na calçada das pessoas, ali perto do Boa, ali naquelas ruas, e eu sei que em vários bairros da cidade existem supermercados, diversos nomes, né? E há esse problema dos caminhões que chegam pesado com mercadoria, os mercados não dispõem de uma infraestrutura de estacionamento, então muitos desses caminhões estavam sendo colocados até em cima de calçadas dos munícipes, e a pessoa que me ligou falou: olha, vereador, a minha calçada foi danificada está sendo danificada em virtude desse caminhão pesado ali na Hortolândia, que constantemente, quando faz a manobra, sobe na calçada devido à rua estreita. E eu queria saber, nesse caso, eu posso acionar a prefeitura, o mercado? Então, eu imagino que esse tipo de problema deve estar ocorrendo na cidade. E qual é a postura da prefeitura em relação a isso? Só um complemento aqui, presidente. O problema, pastor Conde, a gente está vendo que tem mercado aqui que está fazendo o que quer. É isso aí. Está mudando o trânsito e a gente nem sabe se está no planejamento. Quer dizer, não é só calçado e subir no caminhão. Quer dizer, os caras Pela ordem, senhor presidente. estão fazendo coisa para lá e para cá. Então, é um assunto mais amplo até para se discutir. Vamos discutir sobre o projeto das calçadas, porque, desculpe aí, mas vai virar. O caminhão subindo calçada, chama um amarelinho, ser transpe, né, direitinho, mas e os prejuízos na calçada? Pode ser a calçada que for correta ou não, o caminhão subindo a calçada é problema de trânsito já, né, mas o senhor tem razão, apenas para a gente voltar ao assunto das calçadas aí direitinho. Vereador Doca. Senhor presidente, questão de ordem. Presidente, eu pedi a Eu vou abrir a palavra, vereador Doca. Mas você é mais jovem, pode fazer uso. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Até por ser mais jovem, menos experiência, agradecer aqui ao vereador Doca, mas o que o pastor Conde falou tem tudo a ver, porque vai discutir alargamento de rua, às vezes o mercado não está naquela rua, já hoje está subindo, como que vai ser, que vai acontecer depois? Então fugir dos problemas é difícil. A gente vai se limitar a discutir calçada, mas sempre um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, porque senão a gente vai limitar a discussão. O que o pastor falou aqui tem toda a razão. Se, por exemplo, pega uma rua que é mais estreita, que o Sinésio falou aqui que vai ficar para um carro ou para dois, são coisas que tem que ser discutido até para a gente saber o que vai acontecer. E depois tem outra. Nós não vamos entrar em assunto de amarelinho, mas em horário de pico, antes das 8, que você precisa do amarelinho, e depois das 6, que quando começa aquele trânsito 5h30, você também não tem amarelinho. Isso também é uma questão de planejamento da Secretaria de Transporte que a gente vai discutir depois. Não vai entrar nisso, mas tem muito problema para ser discutido e não dá para limitar. Já limita nos requerimentos, que a gente não tem. Se for limitar na audiência pública também, aí não dá. Vamos lá. Vereador Doca. Senhor presidente, foi dada uma ótima oportunidade para que se teça críticas ao Executivo. Certo? Eu não entendi essa. Era para ser discutido, trocar uma ideia sobre o projeto, agora desvirtuou.
O engenheiro Sinésio veio aqui, está fazendo explicação da lei para ver o que pode ser feito, o que não pode. Jundiaí é uma cidade antiga, porque o senhor tem uma ideia, senhor presidente. A Rua Padroeira, eu vou a pé, às vezes vou até o final. Tem um lugar que a calçada o senhor não anda. Quando chega no fim, melhor, porque daí não tem mesmo. Daí o senhor desce na rua. Agora, eu pergunto, é uma situação antiga isso aí. É coisa antiga. Jundiaí é uma cidade antiga. Nós precisamos colocar isso na cabeça. Que tem poste na calçada e o público na rua. Então tem que ser arrumado devagarzinho. Não adianta querer fazer críticas de coisas que existem há mais de 20, 30, 40, 50, 60 anos. Então, o que precisa é tentar, através de uma lei que está sendo estudada para ser apresentada, achar aquilo que é melhor para a população. E tem que ser devagar mesmo, é complicado. Eu já caí umas 3 ou 4 vezes, minha senhora já caiu 3, 4 vezes. Agora, eu nem vou atrás da fiscalização. Cheguei para uma farmácia, falei, o senhor está vendo aqui? Mostrei a minha calça rasgada, joelho sangrando. Veja bem, o senhor, por ter a bondade, dá para o senhor tomar providência, o senhor é um comerciante. No outro dia estava feito. Nem incomodei, vou chamar a fiscalização para vir ver lá. Eu tenho liberdade como vereador de pedir a colaboração para a população. O que deveria haver, senhor presidente, o que é importante, haver uma política pedindo para a população de Jundiaí, principalmente os comerciantes, que têm amor pela sua cidade e que conservem suas calçadas. Não só arrecadados do povo que vai lá comprar um artigo, comprar outro. Não é só isso, não. Ele também tem que cumprir a lei, que tem que conservar os passeios. Então, isso faz parte dessa discussão, desse projeto. Portanto, agora, se o meu amigo vereador Conde levantou isso, o que ele vai fazer? Porque o caminhão está lá em cima, não tem nada a ver com esse projeto. Pelo menos não existe isso aqui. Porque então eu tenho que atacar as madame que não cumpre uma lei do vereador Ayrton, que ele cumpre a lei do vereador Ayrton, sancionada pelo prefeito, que as madames soltam o cachorro a certas horas do apartamento, no passeio da gente. Então vamos começar a discutir isso. Vamos começar a discutir. Vamos exigir. Como que faz a lei, hein, senhor engenheiro Sinésio? Quem que eu vou chamar para recolher essa sujeirada da cachorrada? Então está fugindo da lei. Está fugindo da discussão. Então, senhor presidente, vamos ver se colocamos ordem na casa e vamos discutir as leis, por favor. Obrigado. Eu fui citado. Eu sei, vereador. Eu só quero manter uma ordem aqui. O vereador Val pediu. Vereador Cachan, vereadora Marilena Negro. Depois, o senhor foi citado, o senhor aguarde um minuto, por gentileza. Nós vamos dar a palavra para o vereador Val, até para a gente manter um cronograma de ordem aqui. Vereador Val está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero citar de novo o nome do vereador Roberto Conde. O pastor tem razão no que diz, não estamos discutindo o mercado, mas ele falou da danificação da calçada. O caminhão subiu lá e quebra a calçada, isso, a reclamação é frequente. Tem outra coisa, a árvore, eu falo de novo, a árvore vai lá, quebra a calçada, o proprietário do imóvel na frente arruma a calçada, daí 6 meses, quebra a calçada de novo, ele vai lá, corta um galho da árvore, ele é multado, eu tenho aqui várias reclamações, e é ele que paga sempre é o povo que paga. O pastor Roberto está certinho, né? O mercado é outro assunto, mas a calçada é o nosso assunto aqui, e é sempre o povo que paga. Se é o mercado que é culpado, ele tem que pagar, porque é o povo. Agora, se é a administração que tem que corrigir, sou favorável à lei, mas a calçada é sempre danificada e é sempre o cidadão que paga. Então está na hora de se mudar disso, e quando a calçada for novamente precisar de manutenção, o cidadão paga de novo e paga de novo, e o caminhão sobe de novo e o cidadão paga de novo. Então é muito difícil, né? E limpa. E o cidadão tem que limpar a sujeira do cachorro também. Então precisa se mudar. Obrigado, senhor presidente. Vereador Cachan. Realmente, eu vou discordar novamente. Subiu na calçada é problema de trânsito, é problema de CETRANSP, é problema de acionar a polícia, é problema de acionar o dono do caminhão que quebrou a calçada. Aqui nós estamos, pelo que eu estou entendendo, o projeto calçada, que nós estamos dizendo aqui, ó, até pode ter, como existe já algum projeto de 300 anos atrás, que existe a boa intenção, o que não existe é a fiscalização, gente. Todos os projetos de lei sancionados
são perfeitos. O que falta, tudo é fiscalização. Eu não vou falar só fiscalização de prefeitura, não. Fiscalização do cidadão, do cara que paga seus impostos. Como o Doca falou aqui, o cidadão da loja tem que preservar essa calçada, como eu, o munícipe, tem que preservar a minha. Agora, outra coisa, a nossa batalha eterna sobre árvores, eu duvido que tenha 1% de árvores plantadas em Jundiaí por intermédio de prefeitura. Somos nós que plantamos nossas árvores, sem saber o que estamos fazendo, depois dá para o Tarzan e o macaquinho subir, porque é um negócio enorme. Aí estoura a calçada, estoura o portão da casa, estoura a estrutura de uma casa. Então, realmente, esse projeto que eu reli, é muito importante. Só vai ser acertado, acredito, que nós não vamos ver, Doca. Nós vamos ir para os nossos netos, para os nossos bisnetos, porque se a cidade já tem mais de 300 anos e hoje ainda continua aquelas barbaridades, nós colocarmos banco na calçada, construir um quadradão fora a árvore para pôr mais grama ainda, o transeunte não passar. Então, é difícil. Primeiro tem que conscientizar a comunidade, nós cidadão, para que a lei tenha condições de funcionar. Nós somos os nossos fiscalizadores disso daí, porque é difícil ter um fiscal em cada calçada em Jundiaí. Então nós temos que conscientizar, sim, através de propaganda, através de jornal, a imprensa, conscientizar para que nós preservamos uma lei que não é bom para a prefeitura, é bom para nós mesmos que moramos nessa cidade chamada Jundiaí. Vereadora Marilena Negro. Eu gostaria de comentar o seguinte com os senhores vereadores. Nós estamos tendo uma oportunidade única de ter aqui dois representantes da prefeitura de áreas distintas, um que vai cuidar do plano para executar essa tentativa de acerto, e temos dos serviços públicos também, que é ligado à questão das árvores e para também dirimir, porque nós temos situações, um exemplo, que eu não sei se foram moradores ou não, mas plantaram árvores de padrão, né, grande na Fernão Dias Pais Leme. Hoje é um problema, que nós não estamos tratando só de calçada, de passeio, nós estamos tratando do tráfego, do trânsito e dos riscos que as pessoas, ao não ter um passeio livre, elas se expõem. Então, acho que a gente trouxe alguns exemplos aqui de indicações que a gente tem feito para a prefeitura, porque qual é a nossa demanda, engenheiro Sinésio? Pessoas que reclamam do obstáculo, pessoas idosas, bairros como Anhangabaú, Vila Progresso, que as pessoas andam muito e acabam, mesmo tendo ruas grandes, eles acabam andando na rua, porque ou tem árvore, então a gente tem algumas situações aqui para mostrar. E qual a expectativa que levantou esse projeto, que suscitou? As pessoas acham que vai corrigir a calçada do vizinho. Então, a gente sabendo que para as construções novas vai ter uma medida emergencial, se essa construção nova estiver no meio de duas construções com a calçada irregular, eu também quero ver o que a prefeitura vai fazer, porque também não adianta exigir daquele que está com a construção nova, se os dois vizinhos vão ficar ou ilhados, né, ou para baixo ou para cima. Então nós vamos ter que dar espero que a prefeitura olhe para o entorno, que também não adianta exigir de um se o resto da rua está em desalinho aí com o que a lei permite. Então, se os vereadores e a presidência também concordar, que estava inscrito. Eu só vou abrir a palavra para o vereador Conde, e depois a gente já vai para o vídeo, né, para as fotos, que aí ilustra melhor, a gente tem uma visão melhor da situação. Tá ok, então, pastor? Eu penso que a minha pergunta não fugiu em nada do assunto, até porque, estou lendo aqui, projeto de lei 9.857, que fixa critérios para execução e manutenção de calçadas. Então, tudo aquilo que gera, né, um estrago nas calçadas, a gente jamais pode discutir numa audiência pública a manutenção de calçadas se a gente não trazer à baila os problemas que fazem a calçada ser danificada, chovendo molhado. Então, acho que o que eu estou falando tem fundamento. Acho que, se é da Secretaria de Transporte,
se é de qual área da prefeitura, eu acho que tem que ser exposto aqui nessa audiência pública. Porque tem a ver, sim, está aqui, a não ser que só nessa pauta aqui que está escrito manutenção de calçadas. Então tem tudo a ver a árvore, o caminhão e outras, aquelas caçambas super pesada que é colocada, de repente pode danificar também as calçadas. Acho que tem tudo a ver com a audiência pública. Muito bem, pastor. Nós vamos então para a apresentação das fotos. Olha, aqui tem uma junção de fotos, tem da região central, Antônio Segre, Vila Municipal, tem do Jardim Florestal, Vila Progresso em Agabaú. Então, pegou pontos da cidade que exemplificam diversas situações em vários bairros. A gente teve preocupação de mostrar onde, tá? Só para ilustrar. Eu vou passar desde o início. Aí a gente vai comentando. É esse aqui. Então, é degrau, né? Posso ir passando? Se vocês quiserem interferir para comentar. Essa é a praça da rodoviária. É um desafio, porque vai ser construído, inclusive, um terminal ali, cobertura, né? Na Praça da Bandeira. Posso aproveitar até a fotografia, porque ela ilustra bem. Não, na outra, Marilena, na próxima. Na próxima ainda. Aí, ó. A garagem da residência tem um piso horizontal, que é esse piso que está escuro. E a rua é inclinada. Então, o ajuste entre... Se a calçada ficasse inclinada como a rua, existiria um degrau enorme para entrar na garagem dele. Esse degrau foi preenchido com aquela massa de cimento que está ali, entortando a calçada. Quer dizer, esse é o tipo de problema de um imóvel já edificado. Se ele colocar a calçada acompanhando a rua, ele não entra mais na garagem dele. Como é que resolve? Cada caso depende de um projeto específico, o melhor projeto, a melhor solução possível, que não é a solução ideal. A solução ideal é que a calçada acompanhe a rua. Nesse caso não vai ser possível. Não é possível a calçada acompanhar a rua, tem que procurar uma outra solução que não é a ideal, mas que é a melhor possível. E esse exemplo se repete em todas as ruas que tem muita inclinação. Tem mais fotos que eu não sei virar. Não consigo virar, é a mesma. Olha, aqui, no caso, a foto está invertida, eu não tenho recurso aqui para virar, a moça não está aqui para nos ajudar. Mas é assim, na calçada, exatamente, uma entrada de moto. Uma reclamação grande, está vendo esses cortes na calçada? Foram feitos pela empresa do gás. E eram calçadas que as pessoas reclamam que estavam em ordem e depois ficou desse jeito também. É um problema que a gente tem constatado. Aqui no ângulo aqui da rua, a gente vê que cada um deu uma saída, né? Tanto externa para o meio-fio aí, com entrada fixa, como para cada entrada. Aí está difícil, deixa eu ver. Aqui é a entrada de um prédio, engenheiro Sinésio. Aqui é a entrada de um prédio, onde, na verdade, é uma rua. Se você olhar daqui, dá a impressão que você vai cruzando a Rua do Retiro, ali com a São Lázaro. Então, até tem entrada e saída para deficiente. Agora, olha a largura que existe aqui para o pedestre atravessar. Quer dizer, não é uma entrada simples de carro, né? Foi feita uma rua aí opcional. Aí tem duas ruas aqui. Mas tem rebaixamento, tudo. Aqui são as condições das nossas travessias de deficiente, que também é complicado fazer a manutenção. Aí o exemplo de árvore, né, que o pessoal toma conta aí. Planta, põe banco. Aí são os degraus, vários, né? Toda a rua na extensão tem degrau. Olha a altura do degrau.
Não sobe, né? Usa de outra... Então vai saindo, né, os degrauzinhos. Aqui também dá para ver o degrau. Aqui é uma rua inteira, né? E não tem por onde passar. A pessoa vai para o paralelepípedo mesmo, na extensão toda. 2 degraus. Degraus. Aqui eu queria até retornar, se tivesse jeito, não tem alguém para fazer um recurso aqui para ajudar a mudar a foto? Gente, isso é um buraco. Na verdade, ou a gente enterra a família inteira, porque para ficar no nível da rua, encobre metade da casa. Não, aqui é Vila Municipal, que é onde a gente tem bastante reclamação também de acessibilidade, não tem boca de lobo, não tem saída de água pluvial, vira um rio isso daqui, imagina como é que fica essa casa. Se vier, a gente vê depois com jeito. Aqui acho que é no centro, né, Gerson, essas fotos aqui. Engenheiro Molevade. Tem as saídas aqui de... Engenheiro Molevade, antes da Vigário. Não, aqui é Engenheiro, é a poste no meio. Não é isso daqui. Aqui é a Rua Messina? Ó, a Rua Messina. É bem verdade, lá tem isso também. Conservação e tem uns... Senhor presidente, com licença. Presidente, aqui também temos árvore. Dá para ajudar, vereador? Seu Doca, pode dizer. Aliás, é até problema de saúde pública. A pessoa que tem labirintite, se for fazer uma visita numa casa dessa, cai desmaiada, precisa chamar o pronto-socorro. Aí o problema de árvore, né? Tanto que ela está no meio da rua e também com as raízes. Não dá. Coloca na foto que você quer, que é o giro. Só mudar. Aí. Não, peraí. Vai. Aí. Deixa uma, qualquer uma. Essa aqui. É mais fácil. Aí, ó. Girou. Dá para ver? Então, toda... E outra questão também que a gente vê muito... é a questão dos postos de gasolina. Toda a extensão dos postos de gasolina é rebaixado. Então, o pedestre não tem por onde escapar. Ele não sabe de onde vem carro. Permite uma parte, vereadora. De onde vem carro. Pois não. Existem postos, eu inclusive fiz a reclamação de um e já foi corrigido. Nós temos 2 que eu tenho certeza que foram corrigidos. O daqui da Ferroviários e o da perto do viaduto da Vila Rio Branco, que foi do qual eu fiz a reclamação, e lá eles fizeram a entrada, corrigiram a entrada, não é mais em toda a extensão do posto, fizeram a murinho. Então, acho que a reclamação da senhora é procedente, mas cabe a nós também fazermos os pedidos, às vezes, junto aos órgãos. Eu tive um órgão atendido, tive um pedido desse atendido. Inclusive, vereador, na Avenida 9 de Julho também os postos foram corrigidos. Questão de ordem. Uma questão de ordem. Eu remeteria a mesma preocupação que o vereador Julião colocou na questão da fiscalização. Porque se hoje nós temos essa qualidade de calçadas, de passeio, de situações, é porque realmente no decorrer do tempo se fechou os olhos para essas coisas. Porque não é de hoje que existem os vereadores aqui reclamando, pedindo para um, pedindo para outro, às vezes pedindo para uma rua. Qual a capacidade que a prefeitura terá para fazer um projeto que fiscalize e dê conta de situações especiais? Porque a gente está vendo que, assim, a maioria das situações parece que vão merecer projetos especiais.
né? A gente mostrou aqui de coisas mais simples, mas coisas mais complicadas que mudam a fachada da casa, do imóvel, vai mudar toda a perspectiva. E na questão dos postos de gasolina, eu particularmente tenho uma preocupação, porque a gente pediu a instalação do semáforo, foi colocado numa situação anterior para não prejudicar o posto, porque o posto se recusou a fazer isso a gente sabe em off, que o posto não fez as entradas, não limitou as entradas, não delimitou as entradas e saídas de veículos. O resultado, a CETRANSP achou uma outra solução não conflituosa, ela mudou a localização do semáforo para não interferir na entrada e saída do posto. Então, a gente sabe que a questão da fiscalização é séria, a gente sabe que a minha preocupação particular é com aquele cidadão, aquele munícipe mais simples, que não vai ter recurso para pagar alguém para fazer um projeto especial para sua calçada, que vai na prefeitura e não vai ser aceito o prazo ou alguma coisa assim. A gente queria ver se vai ter um tratamento equitativo, igual para todos, independente do poder, influência e poder aquisitivo de um imóvel em relação a outro mais simples. Tá? Então, a gente tem essa preocupação com o munícipe, com as pessoas, porque a expectativa é alta e a impressão realmente é que vai tentar solucionar todos os problemas com esse projeto. Bem, eu vou passar a palavra para o Sinésio e para o China, para que faça seus comentários. Apareceu a foto ali, e tá. Acontece muito no Antônio Segre, eu vou passar para o Sinésio depois. O pessoal tem consultório, naquela região toda ali, consultório, tudo isso, e acaba usando como estacionamento a calçada, para ver como que aí vai ser questão de fiscalização, sei lá, vou até passar para ele ver. Tá ok. E só queria falar uma coisa quanto às árvores. A gente não pode generalizar dizendo que só os munícipes plantaram as árvores. No Jardim Tamoio, há 20 e poucos anos atrás, aí é a parte de China, a prefeitura fez um plantio desordenado que hoje causa um problema muito sério nas calçadas e nas calhas das casas também. Então, dizer que a prefeitura também, num período anterior, tem sua parcela de culpa nisso, o China deve muito bem saber disso. Foram plantados árvores de porte grande, né, de grande porte, e não adequadas para as calçadas. Então, fica aí com a palavra o China e o Sinésio. Bem, bom dia a todos. Nesse aspecto citado pelo presidente da mesa, o vereador Tico, eu queria comentar o seguinte: há uma preocupação nesta lei de avaliar o que a cidade traz do passado e o que a cidade propõe para o futuro, o que a lei propõe para o futuro dessa cidade. Eu participei da comissão que discutiu esta lei, acompanhado pelo Sinésio e outros colegas, representantes de outras secretarias, e a intenção, eu quero deixar claro, é preparar a cidade para o futuro de uma forma a corrigir os problemas, corrigir as causas que geraram esses problemas. Agora, consertar o que ficou para trás é bem mais difícil, porque esbarra no aspecto econômico da sociedade como um todo, esbarra no aspecto legal. Então, eu acho que a lei que está sendo discutida tem que ter esta interpretação. O que a gente propõe para o futuro nos novos projetos, nas novas propostas de empreendimentos, sejam eles loteamentos comerciais, residenciais, etc. Apenas para ilustrar esta minha... Tá. É o que você está citando, é esse problema de raízes de árvores, né? O que a gente quer deixar claro, diante dessa proposta dessa lei, é que nos novos empreendimentos é muito mais fácil a gente impor uma determinação, exigir que o empreendedor apresente um projeto de arborização adequado, esse projeto seja analisado, aprovado e venha a ser levado a termo, venha a ser executado. Nos empreendimentos mais antigos, que foram, de fato, feitos errados, isso a gente tem que admitir, ou por intervenção do próprio munícipe,
que trouxe a sua muda lá do sítio, ganhou do primo do interior, não sei o que lá, e acaba colocando árvores inadequadas, seja pela espécie, seja pelo porte, seja pelo local onde ele plantou. Essas árvores se apresentam inadequadas só quando elas se tornam de jovens adultas. A mudinha pequenininha não incomoda ninguém, todo mundo gosta da muda pequena. Mas depois que cresce, vira um problema muito sério para ser resolvido. Então, houve, de fato, concordo com a colocação do presidente, erros do próprio poder público na implantação da arborização urbana no passado. Jundiaí tem 352 anos. Não havia uma ciência da arborização urbana colocada em prática. Hoje há uma preocupação. Nós temos uma preocupação em fazer a implantação de espécies adequadas nos lugares adequados, mas é uma atitude inadequada diante da minha interpretação, nós sairmos por aí arrancando todas as árvores que foram plantadas erradas no passado. Nós estamos tentando, dentro do possível, substituir aquelas que apresentam problema de podridão de raízes, de risco de queda, etc. Mas sair por aí sumariamente, arrancando árvores e substituindo árvores, eu acho bastante precário. Porque substituir é uma palavra, mas o ato de substituir não garante que vamos ter uma nova árvore aonde existia aquela árvore inadequada. Ninguém garante que uma muda vai se tornar uma árvore jovem ou adulta. A gente tem um índice de aproveitamento de plantios muito pequeno, ou por atos de vandalismo, ou por atitude do próprio morador, que a gente vai lá, a prefeitura vai lá, planta uma muda de árvore, na surdina da noite o morador vai lá e arranca. Ele não quer a árvore. Entende? Então, há uma dúvida nossa em relação a tirar o que existe para pôr uma dúvida no lugar. Então, nesse aspecto de árvores inadequadas, nós temos que admitir, existem, de fato, plantios inadequados, espécies inadequadas. Mas a lei propõe, só um detalhe para ilustrar essa minha opinião, é que os novos projetos de edificação, apresentados por um engenheiro ou por um arquiteto, ele considere o entorno, que ele considere não só do limite do terreno para dentro sua proposta de edificação, que ele considere a presença da árvore já existente e ele propõe a garagem fora dessa árvore, para que essa árvore não se torne, depois de aprovado o projeto da edificação com a garagem ali na frente da árvore, que essa árvore se transforme num impedimento para a livre utilização da garagem. Quer dizer, a garagem podia ser deslocada, então dá para preservar a árvore. Você me permite uma parte? Nós temos um problema aí da garagem, mas temos, como estamos vendo ali, aqui há várias fotos ali, tem outras fotos, que é impossível transitar pelo passeio. E não é apenas alguns lugares, são centenas de locais. Sim. E o senhor estava dizendo aí da preservação da árvore, precisa mesmo, né? Agora, e o risco que essas árvores que foram plantadas inadequadamente estão trazendo também para a população? Há poucos dias nós tivemos um vento na cidade, e uma árvore caiu sobre uma casa, outra sobre um carro, e outras inúmeras árvores com risco de caírem, porque já estão velhas. O senhor mesmo, nós vimos aqui, vemos 350 anos, nós temos uma população de árvore aí que em média é 20 anos, outras cinquentenárias, outras centenárias, e elas estão enfraquecidas. Sim. Então, são vários fatores que exigem a substituição da árvore, né? E o munícipe sabe disso. E nem todos são vândalos, mas existe também o problema do vandalismo. Mas aí implica-se também na questão que nós acabamos de falar, da fiscalização. Hoje, se o munícipe ele poda uma árvore sem autorização, ele não tem essa autorização, tem que ser o Poder Executivo, a administração tem sido até eficiente, tem multado muita gente. Precisamos, então, efetivar essa fiscalização e substituir, sim, essas árvores. Eu sou obrigado a concordar com a colocação do vereador Val, que nos transmite a realidade, sem dúvida. Mas quero também esclarecer que há um empenho muito grande do departamento, do qual eu represento, o Departamento de Parques e Jardins da Secretaria de Serviço Público, no aspecto de atender a solicitação da população dentro daquilo que é necessário. Em nenhum momento que houve a solicitação para poda de raízes ou para remoção da árvore, que essa ação se justificasse que ela não tenha sido atendida. Agora, eu quero também dizer que o volume de solicitações é muito grande e, às vezes, não acontece dentro do prazo
é desejado pelo solicitante. O solicitante liga num dia e acredita que em 4 ou 5 dias o seu pedido estará totalmente atendido e realizado. E, infelizmente, diante do volume de solicitações, a gente não consegue realizar nesse período de urgência, digamos assim. Mas quero deixar claro que a nossa preocupação é sempre preservar a segurança do patrimônio do solicitante. Quando constatada a necessidade de remoção das árvores, essas árvores serão removidas. O que eu quero colocar também dentro do aspecto técnico é que, se é desejo do cidadão remover a árvore alegando a possibilidade de uma ocorrência futura, e essa possibilidade for remota, nós não vamos remover a árvore, nós vamos esperar a situação, contornar a situação, usando as ferramentas de que dispomos. Redução da copa, poda de raízes, aumento do nicho, que é o termo que nós usamos para esse canteiro onde está instalada a árvore, aumento do nicho para que haja uma infiltração de água, para preservar a saúde da árvore, troca gasosa, etc. O que não se admite é que o concreto estrangule a base da árvore, porque a árvore tem que encontrar alguma forma, ela acaba rompendo esse concreto, porque esse concreto estrangula a sua base. Então, há necessidade da população tomar conhecimento que a árvore é um ser vivo e, para ela continuar saudável, ela precisa de troca gasosa, infiltração de água e etc. Ok? Eu até gostaria de ressaltar aqui, eu tenho acompanhado o trabalho da Secretaria e realmente tem sido um trabalho sério, tem atendido à medida do possível, e não podia ser diferente. Apesar de estarmos falando da calçada, mas a árvore está relacionada à calçada, a resistência é uma lei de substituição de árvore, porque se prima mesmo pela preservação. E isso é muito bonito e louvável, e eu quero ressaltar. Isso daí tenho visto mesmo o trabalho da administração a favor. É que realmente é um fato, né? Existe essa situação, ela precisa encontrar, inclusive a lei que este vereador colocou da árvore. Eu queria deixar bem claro que nós tivemos audiência pública no passado e nós nos destacamos aqui. A árvore, quando ela é solicitada para ser substituída, prevista naquela lei, só poderá ser mediante um laudo de um técnico da área autorizado pela administração. Então, para que não haja aí uma substituição aí desenfreada, tem que ser tudo de acordo com a supervisão da administração, que faz um trabalho sério. Bom, eu vou procurar objetivamente tentar responder as questões que foram colocadas. Na maioria dos casos não vai ser, na verdade, uma resposta, porque de fato não tenho essa resposta, vai ser algumas considerações sobre as considerações que foram feitas aqui. A primeira consideração é que a lei, a proposta de lei, ela é uma proposta de lei para uma cidade real, para a cidade que foi mostrada aqui nas fotografias. Não é para uma cidade ideal, porque a cidade ideal talvez nem precisasse de lei alguma, tá certo? Já estava tudo resolvido. Se não existissem problemas, não existiria necessidade de fazer nenhuma norma. Então, a norma existe, a intenção existe justamente porque a prefeitura reconhece todos esses problemas que foram mostrados aí e sabe que equacioná-los não é fácil. E daqui a 5 anos, essa é uma pergunta que foi feita insistentemente várias vezes aqui. Como é que a Secretaria dos Transportes vai funcionar? Como é que a Secretaria de Obras vai funcionar? Como é que a Prefeitura vai funcionar? Como é que cada órgão vai funcionar? Tudo vai funcionar perfeitamente bem daqui para frente, por causa da lei da calçada? Claro que não. A lei da calçada trata apenas das diretrizes para fazer calçada. Por resto funcionar bem, depende de um monitoramento da própria sociedade, do empenho da administração pública. A gente está aqui e é lógico que nós estamos dizendo que nós estamos fazendo lá o possível. Tudo aquilo que nós conseguimos fazer, nós estamos tentando fazer. Tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer, não é tudo o que nós gostaríamos de fazer. Existem coisas que nós gostaríamos de fazer e que nós não conseguimos, porque não tem ainda os recursos, não tem as condições. Lutamos para que essas condições sejam conquistadas ao longo do tempo. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro. Daqui a 5 anos, se for projetado um conjunto de fotografias com problemas semelhantes a esse que foram mostrados hoje, e certamente existirão problemas semelhantes, idênticos a esses que foram mostrados hoje,
daqui a 5 anos. Isso não significará que o projeto de lei foi um fracasso, que todo o esforço foi um fracasso, porque uma porção de problemas que serão resolvidos não estarão mais entre essas fotografias. Existirão também aqueles que não forem resolvidos, mas existirão muitos que estarão certamente resolvidos. Então, o que a lei propõe? A lei propõe o início de um programa contínuo, de melhoria contínua, que vai levar tempo para ser resolvido. E muitos desses problemas, como é que faz nesse caso? Como é que faz naquele caso? A lei não tem uma solução, a lei propõe um projeto. Um projeto que vai considerar o entorno, o imóvel adjacente, a situação toda, para poder encontrar a solução que melhor se adeque ali. Uma parte, por favor, engenheiro Sinésio. Vocês vão regulamentar isso num decreto para começar as ações? Porque tem algumas coisas aqui relacionadas, por exemplo, a possibilidade de pagamento pelo munícipe, né? Se a prefeitura for assumir a despesa lá da execução, isso tem que estar claro em termos do que se prevê de preço, que também é uma preocupação da gente. Vai ter um decreto regulamentando? Na verdade, deve existir a lei prevê providências no sentido de, por exemplo, vamos pegar a calçada do grupo que não é do grupo especial e que a prefeitura escolhe uma rua para notificar os proprietários a adequarem. E notifica os proprietários daquelas ruas. Isso será amplamente divulgado, antes de ser feita a notificação, vai ser divulgada. A rua A vai ser notificada para que as pessoas regulamentem as suas calçadas. Todo mundo vai ser... Aí então vai acontecer a notificação, que vai conceder um prazo, e aqueles que não puderem pagar serão estudados esses casos. Se a prefeitura fizer, então ele vai entrar na regra da lei, que é pagar o custo da execução do serviço com uma taxa de administração, que é muito semelhante à lei que já existe hoje de limpeza de terreno. A prefeitura notifica o cidadão para limpar o terreno. Se ele limpar o terreno, tudo bem. Se ele não limpar o terreno, a prefeitura executa a limpeza do terreno e cobra isso dele. Isso é uma prática que já vem ocorrendo. Secretário, engenheiro, e a quem ficará a fiscalização? Qual secretaria que caberá a fiscalização das calçadas? Então, esta é outra questão que foi colocada, eu ia responder logo em seguida. Quer dizer, a lei não estabelece uma secretaria, porque existem questões que foram colocadas aqui que competem a mais de um órgão. Existem questões que são de competência da Secretaria dos Transportes, existem questões que são de competência da Secretaria de Serviços Públicos, existem questões que são de competência da Secretaria de Obras. É preciso que a administração pública aprenda cada vez mais, né, a trabalhar organicamente, cada um fazendo o seu papel para que no final o objetivo seja cumprido. Por exemplo, quem dá a BITSE e tem competência para dar a BITSE é a Secretaria de Obras. Então, quem deve fiscalizar se a calçada do imóvel que está requerendo a BITSE está de acordo é a Secretaria de Obras. Não adianta passar isso para uma outra secretaria. Agora, se o caminhão subiu em cima da calçada, é a Secretaria dos Transportes. Não adianta passar para a Secretaria de Obras, até porque existem problemas legais com a competência de cada área. Então, a lei não determina, as competências dos diferentes órgãos são estabelecidas em outras normas. O importante é que a prefeitura, como um todo, e de forma orgânica, dê conta das suas atribuições. Tá certo? Existe, sim, a questão da fiscalização insuficiente da prefeitura, mas nós não podemos também achar que toda irregularidade é por conta da fiscalização, né? A irregularidade não acontece só porque a pessoa desconhece, não, ou porque a pessoa não foi fiscalizada. A irregularidade acontece predominantemente, muito mais forte do que a questão da fiscalização. A irregularidade acontece pelo individualismo que predomina na nossa sociedade. Nessas fotografias aí, cada um resolveu o problema dele. Cada um resolveu o problema de entrar na sua casa, do seu acesso, e que se dane o espaço público. Isso se chama individualismo, não é falta de fiscalização.
Então, eu concordo com o que foi dito aqui, de que campanhas e mais campanhas, no sentido de estimular o espírito público e reduzir o individualismo em prol do interesse comum, é que funciona melhor do que a simples fiscalização. Porque a fiscalização é burlada de noite, de fim de semana, de sábado e domingo, etc. Existe sempre uma maneira de fiscalizar, de burlar a fiscalização. Inclusive de reduzir o poder do fiscal, muitas vezes, procurando apoio aqui e lá para que não seja multado, etc. Então, não adianta. A questão maior é a questão do individualismo, que predomina tanto na calçada como na questão de irregularidade de edificações. E isso tem que ser considerado, senão a gente vai estar tapando o sol com a peneira. Muito bem. Eu vou abrir a palavra agora para o Silvio Dreza, que é do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Então, pode dirigir-se aqui à tribuna. E agradecer a presença também do Dreza, viu? Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Eu só gostaria de ler o ofício, que seria a manifestação do CONDEMA, referente a isso daqui. Solicitação de posicionamento do CONDEMA. Prezado senhor, vimos através do presente reiterar para esta Casa Legislativa a informação que, pelo fato do CONDEMA ser um órgão colegiado, o posicionamento deste Conselho sobre qualquer assunto deve ser discutido e deliberado numa de nossas reuniões que ocorrem mensalmente. Portanto, vimos novamente solicitar que os assuntos que necessitam de nosso posicionamento sejam encaminhados com pelo menos 40 dias de antecedência para que possamos cumprir nossos ritos regimentais. Sendo que tínhamos para o momento, e aproveitando para reiterar nossos votos de estima e consideração, subscrevemos. Assina Silvio Dreza, presidente do CONDEMA. Então, só para tornar mais claro, quer dizer, nós temos sido constantemente convocados a se manifestar, especificamente dessa audiência pública. Nós recebemos esse comunicado na semana passada, no dia da nossa reunião, quer dizer, não pudemos colocar na pauta. Então, esse ofício já foi feito essa Casa Legislativa e a gente só gostaria de reiterar isso aí, porque diversos assuntos seriam importantes a gente estar se manifestando, mas não temos o tempo hábil para que isso aconteça. Eu vou formalizar esse ofício na sessão de protocolo e gostaria da compreensão de vocês. Agora, isso como posição do CONDEMA. Como cidadão, eu gostaria de dar a minha contribuição e a minha preocupação com relação ao seguinte. O Sinésio colocou de que, acho que na classe A, que são os terrenos ainda a serem implantados e que teriam que resolver o seu problema de acordo com a inclinação da calçada. Gostaria de alertar o seguinte, existem ainda loteamentos que estão sendo implantados à luz da legislação antiga, não na luz da 416, ou seja, lotes ainda com menos de 250 metros quadrados, lotes com 175 metros quadrados. Essa condição diminuta do terreno, às vezes possa inviabilizar a ocupação adequada desse projeto, se tiver que levar, à luz dessa legislação, você contornar o problema da declividade da rua dentro do seu terreno. Essa preocupação que eu gostaria de externar para vocês e que fossem contempladas nesse projeto de lei, para que, eventualmente, os futuros moradores não sejam comprometidos com isso. Muito bem. Temos um cidadão também, o Alessandro Pavani, que quer fazer uma pergunta. Então, pode se dirigir. O Alessandro, que é motorista aqui na Câmara também. Senhor presidente, vereadores, representantes do Executivo, funcionários, colegas, cidadãos presentes. Na realidade, não é uma pergunta, é uma colocação. Espero contribuir com o tema. Eu gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz quando eu vi que o tema seria discutido. Porque há um tempo atrás, 2, 3 meses talvez, indo embora da escola, da faculdade, por volta de 22 horas, né, vou de moto, quem anda de moto sabe como é, viseira escura. Chegando perto da escola do Caxambu, bairro que eu moro, como muitos sabem,
eu vi algo na minha frente que me pareceu estranho, e de longe eu não consegui nem ver o que era. Quando eu me aproximei, eu vi que se tratava de uma cadeirante andando àquela hora na rua, porque ela não conseguia andar na calçada. As imagens falam muito mais do que as minhas palavras. O caso lá é até muito mais tranquilo do que as fotos, mas mesmo assim ela não conseguia andar pela calçada. Como cidadão, eu não me conformei, fiz o que eu achei que poderia ser feito e o que estava ao meu alcance. Sei que não era muito. Parece absurdo, mas até conversei com a diretora da escola, ela também não sabia o que fazer. A sugestão, por incrível que pareça, sabe qual foi? Colocar aquela faixa refletiva na cadeira de roda. Para mim, absurdo, absurdo. E a cadeira é preta, gente, as costas da cadeira é preta. Você à noite não vê. Horrível. Então, por isso que eu falo que eu fiquei muito feliz com a discussão do tema e achei por bem me manifestar. Sei que não é muito comum os funcionários da casa fazerem isto, né, mas como cidadão me comovi realmente, né, fiz o que achei que deveria ser feito. Tá? Eu não vou ousar aqui dar nenhuma sugestão, mas eu gostaria que tudo o que puder ser feito, que seja feito por vocês, vereadores, que nós tanto confiamos, né, por vocês do Executivo, né, que desempenham o trabalho na medida do possível, como o Sinésio já relatou, né, e, do mais, gostaria assim, que fosse realmente garantido o direito de ir e vir. É absurdo, a gente vê aqui nas fotos, né, você se imagina numa cadeira de roda, Deus queira que nenhum de nós passe por isso, né, mas eu imagino uma cadeira de roda e eu querer ir até um determinado local e não conseguir chegar lá. Né, eu me sinto, assim, muito impotente diante dessa situação. E vendo vocês discutindo, vendo o Executivo tentando fazer alguma coisa, eu fico feliz por isso. Né? Até de uma forma individualista, né? Como eu já disse, amanhã ou depois, pode ser que seja eu, pode ser que seja qualquer um de nós aqui. Né? O Sinésio já disse, o que tem aí para trás realmente é difícil de se consertar, mas o que for feito daqui para frente deve realmente ser feito na forma adequada para esses nossos companheiros, né, esses nossos colegas, esses nossos irmãos. Obrigado pela paciência e obrigado pela atenção de vocês. Parabéns, Alessandro, pela colocação. E é importante, a manifestação popular, ela diz o que está acontecendo realmente, né, engenheiros? E a gente, o vereador Júlio já citou, os cadeirantes, o vereador Val, vários vereadores citaram aqui. E é o que passa na rua mesmo. A gente tem esse mesmo sentimento, mas tão bem colocado pelo Alessandro. Parabéns, Alessandro. Mais alguma pergunta dos senhores vereadores? Uma consideração da vereadora. Bem, eu gostaria de ousar aqui recomendar para a administração que possa regulamentar os primeiros passos desse projeto, com o que for possível, da área de abrangência, dos valores possíveis, aí estabelecer minimamente os valores, já que existe um padrão com cobrança de taxa de terreno, que tenha essa cobrança e que tenha uma atenção especial agora na região do centro, embora vocês tenham escolhido já como prioridade, e revejam a instalação, façam uma parceria muito próxima da CETRANSP, e revejam a instalação dos emissores de ticket e dos postes de sinalização, porque aí não é apenas cadeirante, pessoas normais, obesa ou com dificuldade de ambulação, não circulam e se expõem ao risco de ir para o trânsito da Rua Senador Fonseca, das nossas ruas no entorno do centro. Então, eu gostaria que tivesse atenção para a região central também o que se deve assim, ater ao serviço público. E falo isso porque a gente já fez tentativas de mudança de localização de emissor de ticket e a resposta da CETRANSP é que não pode por conta do contrato com a empresa. Já foi meio que pré-definido e, infelizmente, mal posicionado, mal colocado. Então, acho que está na hora também de mexer com as coisas públicas. Então, reforço aqui o meu pedido e ao presidente, que mesmo estando temporariamente aí no local, reitero aqui o nosso pedido das audiências públicas à noite, que certamente a população poderia se manifestar melhor e tirar as suas dúvidas, não apenas os vereadores. Nosso pedido continua em pé para discutir, senhor presidente. Muito bem, vereadora. Obrigada.
mas, como Vossa Excelência disse, estou interino. Então, passarei a bola para o titular da pasta, que é o senhor vereador Luiz Fernando. Mais algumas considerações, senhores vereadores? Considerações finais? Apenas para esclarecer a dúvida levantada pelo Silvio Dresa do Condema em relação aos lotes novos loteamentos, não há essa preocupação muito grande, porque os lotes têm uma testada pequena, mas eles são suficientemente profundos para permitir esse ajuste lá no final. Quer dizer, todo lote que está não edificado é possível atender a norma sem nenhum problema. Não é uma preocupação muito grande, não vai significar restrições ao uso do lote por parte do seu proprietário. E no que falou a vereadora Marilena, ela tem toda a razão, é uma preocupação nossa também, reduzir a quantidade de postes de sinalização de tráfego, de contramão, de proibido estacionar, etc. Às vezes, isso também está sendo estudado, e até postes de iluminação pública, alguns deverão ser mudados de lugar para permitir que a adequação seja feita nessas ruas do centro. Eu acho que é isso. Obrigado. Então, eu, como presidente interino dessa casa, eu agradeço a presença de todos, espero que tenha contribuído, a audiência pública tenha contribuído com o projeto de lei 9.857, que fixa critério para execução e manutenção de calçadas em nossa cidade. Eu queria agradecer o diretor da Secretaria de Planejamento, Sinésio, obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o convite. Diretor de Serviços Públicos, engenheiro Carlos Alberto, muito obrigado, China, e também os senhores vereadores, pastor Roberto Conde, vereadora Marilena Negro, vereador Gerson Sartori, vereador Val, vereador Julião, vereador Doca e vereador Cachan, que esteve nesta manhã aqui conosco. Agradeço ao público presente, agradecer a todos, e não havendo mais oradores inscritos, nem manifesto dos senhores vereadores, declaro encerrado a audiência pública em nome de Deus. Tudo bem? Valeu.